Santástico. O torcedor está sendo exigente com o time ou é isso mesmo? Essa preocupação de rebaixamento, eu tô olhando a enquete aqui e hoje muito se falou, depois do jogo de ontem começa de novo o fantasma do rebaixamento rondar a Vila Belmiro. A galera tá falando aqui, fugir do rebaixamento é o principal objetivo do Santos. Depois, buscar vaga na Libertadores, depois buscar Sul-Americana e último, buscar o título. O torcedor está certo realmente em já ter esse medo do rebaixamento ou, na sua opinião, é muito cedo, em especial pelo que você viu nas 2 primeiras rodadas? Alexandre, o Santástico, ao vivo no Alô Varandeiros. Vamos lá, Marcão. Para mim, essa preocupação é totalmente aceitável, né? É uma preocupação que eu tenho muito e bastante, né? Inclusive, eu acho o elenco do Santos muito reduzido. Acho que com esse elenco aí a gente vai sofrer bastante, principalmente entrando em 3 competições, tentando avançá-las. Claro, a gente sempre torce pro Santos, a gente sempre quer o melhor do Santos. Só que hoje, eu acho que chega um momento que a gente tem que parar, pensar um pouquinho e refletir, falar assim, realmente vale a pena a gente entrar com força máxima em 3 campeonatos, sabendo que a gente não tem vida longa em nenhum deles? O porquê que eu digo isso? O Santos é gigante, o Santos é um dos maiores clubes do mundo, mas pelo histórico e pela situação do Santos hoje, eu não vejo condições de entrarmos para disputar essas 3 competições. Inclusive... Não, peraí. Vamos lá. Peraí. O que você está propondo aqui é que o Santos abandone a Copa do Brasil, que o jogo de quarta-feira vale 3 milhões de reais, é que o Santos abandone a Copa Sul-Americana, que vale 40 milhões de reais de prêmio, para disputar o Campeonato Brasileiro, para brigar para se manter. É esta a sua proposta, Santástico? Ou eu estou ouvindo mal? Não. Inclusive, com relação ao jogo de quarta-feira, pra mim é muito difícil que o Santos não passe de fase. Ganhou de 2-0 fora de casa, vai jogar em casa agora, então tem uma vantagem muito boa. Mas eu não acredito que o Santos ele tenha a capacidade, esse elenco do Santos, esse time do Santos, ele não tem capacidade de chegar numas quartas de final. E pra mim vai ser muito prejudicial, né? Se avançarmos de fase também na Sul-Americana. Por quê? Chega um momento que a gente precisa de peça, a gente precisa aproveitar agora, que é o momento que tá todo mundo aí vindo de disputas e a gente teve um tempo confortável de descanso e treinamento para que a gente consiga largar na frente. E o ponto que eu falo com relação aos jogos de Grêmio, aos jogos de Galo, são que essas equipes não estão passando por uma boa fase. A torcida lá em Minas quer a cabeça do Cudê. Então, assim, é o momento de aproveitarmos essa má fase para ganharmos pontos. Porque se nós não ganharmos pontos, quando esses elencos tiverem ajustado, com essas peças ajustadas, eles vão render muito mais. Eu me assusto. Na hora que eu vi ontem, que tava entrando no segundo tempo, Patrick, Vargas, o Pavon, e na hora que eu olhei que ia entrar Luan Dias, Inocêncio e Mezenga, me preocupa isso, porque eu sei que quando a gente precisar de vamos pegar o Palmeiras no Allianz Parque, que a gente precisar de uma peça, essa peça, ela vai estar desgastada por quê? 2 competições que a gente não vai ter condições de ganhar. Então, Alexandre, pra mim... Esse discurso que você tá falando aí, ele já foi usado pela blogueirada em 21 e 22. Você é blogueiro ou não? E o que... Ih, mamãe! Agora, e o que aconteceu em 21? Contratamos um blogueiro pro canal Varanda Futebol Debate. Esse discurso que o senhor tá utilizando aqui, ao vivo, e a galera chegando, já foi utilizado pela blogueirada em 21. Eu me lembro perfeitamente que a blogueirada em 21 falava o seguinte, olha, o Santos tem que tirar o pé da Copa do Brasil, da Sul-Americana, ou da Libertadores em 21, para priorizar o Campeonato Brasileiro, que não tem time para jogar o Brasileiro. Não aconteceu nada. Mas quase aconteceu. Em 22 a mesma coisa, ou seja, esse seu discurso de sai das competições para priorizar o Campeonato Brasileiro, esse é um pensamento pequeno. Você está apequenando o Santos Futebol Clube, Santástico. O senhor está apequenando o Santos Futebol Clube, bicampeão mundial, tricampeão da Libertadores, 8 vezes campeão brasileiro, 22 vezes campeão paulista. O senhor está apequenando o gigante Santos Futebol Clube. Marcão, você comentou referente aí a 21 e 22. O que aconteceu em 21 e 22? Brigamos. É mentira. Quem ouviu o presidente falar que o Santos não brigou para não cair, é mentira. Brigamos. Sofremos. Né, torcendo para chegar nos 45 pontos. Aí o presidente vem numa entrevista coletiva e fala que não brigamos para não cair. Isso é um absurdo. E o que nós conseguimos passando de fase? Tomamos de 4-0 do nosso maior rival. Tivemos uma eliminação trágica e histórica de perder para um time venezuelano, Táchira,
né? No primeiro jogo no primeiro ou no segundo jogo de mata-mata de uma Sul-Americana. Então, assim, isso não é vergonha, isso não é envergonhar o clube, isso não é apequenar o clube. Infelizmente, a gente vem passando por 3 anos de decepções. Então, pra gente, hoje, o que é mais válido? Tentar chegar numa semifinal de Sul-Americana ou numa semifinal de Copa do Brasil, que eu não acredito que a gente tenha condições de chegar, ou tentar se livrar o mais rápido possível de uma Série B, que isso sim é apequenar o Santos Futebol Clube. Então, assim, eu sou a favor de que vamos focar para chegarmos na pontuação necessária para não corrermos esse risco, porque isso pra gente é trágico. Você é um verdadeiro brincalhão. O ano passado, o São Paulo... Você é um brincalhão. O São Paulo... Você é um verdadeiro brincalhão. O ano passado, o São Paulo, tão contestado, que demite Rogério Ceni há uma semana atrás, o São Paulo contestado foi semifinalista da Copa do Brasil, perdendo para o Flamengo. O São Paulo foi finalista da Copa Sul-Americana. Então... Na sua opinião, o São Paulo deveria ter priorizado somente o Campeonato Brasileiro? É isso que você está propondo para o Santos Futebol Clube? Já tivemos final de Copa Sul-Americana, Fantástico? RB Bragantino e Atlético Paranaense. Ninguém apostava. O Água Santa foi vice-campeão paulista, ninguém apostava no Água Santa. Ou seja, você quer desistir e não competir? Com todo respeito, isso não é um pensamento de um torcedor santista que tem muitos títulos. Não dá para imaginar que o Odair Helma, com esse elenco, o Santos, o Elias já trouxe aqui um número importante, o Santos é um dos elencos mais caros da Copa Sul-Americana. O momento não é bom, mas o que você está propondo, na minha opinião, é um absurdo. Que o Santos abandone competições importantes, que o Santos sempre fez bonito, para de fato priorizar uma competição que é o Campeonato Brasileiro. Isso para mim não entra na minha cabeça, Santástico. Eu não consigo. Você tem certeza que é isso mesmo, Santástico? É isso mesmo? Ou eu tô ficando maluco aqui? Marcão, pra mim, primeiro que a comparação entre Santos e São Paulo, né, do ano passado, o elenco de São Paulo, pra mim, o time principal de São Paulo era muito mais forte do que o elenco do Santos. O São Paulo tinha no meio de campo um jogador chamado Patrick, um atacante chamado Caleri e o Luciano, que é um carregador de pianos ali, que pra mim esses 3 caras faziam muita força pro time de São Paulo, eram muito bons e ajudavam muito São Paulo. Hoje, o Santos não tem uma trinca como essa. Então, pra mim, o elenco do Santos hoje é muito mais frágil do que o do ano passado, inclusive. Então, assim, eu sou totalmente favorável, porque a gente não pode arriscar um futuro de um Santos Futebol Clube numa Série B, tentando avançar em competições que a gente sabe que a gente... É triste dizer isso, como santista, como apaixonado, é triste dizer que o Santos não tem condições. Quero queimar minha língua? Quero, mas eu não acredito que isso vai acontecer, né? Como aconteceu a derrota trágica dentro de casa pro Tátira. Então, assim, e aí o que acontece? Quando você tem um elenco limitado igual o do Santos, quanto mais competições você tem, mais vai exigir desse elenco, que pra mim é frágil. Então, pra mim, o Odair não é o principal culpado. Pra mim, o principal culpado é o senhor que está sentado naquela cadeira, chamado Andrés Rueda Garcia, que contratou mal, gastou muito, mas gastou mal. Gastou mal e a gente tá pagando. Cadê essa responsabilidade financeira com o Santos Futebol Clube? De você contratar o Carabarral e emprestar pro Vasco? Cadê a responsabilidade de não vender o John pro São Paulo, só porque é o nosso rival, e emprestá-lo pro Inter? Cadê essa responsabilidade que eu não consigo ver? Tá aí, portanto, o Alexandre Santástico, hein? Por ele, somente o Campeonato Brasileiro é o que deve ser priorizado pelo Santos Futebol Clube. Elias Cabrini Russo, quero te ouvir. Você concorda com o Santástico? O Santos deve abrir mão da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil e focar somente no Campeonato Brasileiro, visando a permanência na Série A, Elias Russo? Marcão, primeiro, que a culpa de tudo isso é sua. Eu falei pra você, quando o Santástico estiver no estúdio, Marcão, traz um psiquiatra, amarra. Esse cara é louco, Marcão, não pode levar o Santástico a sério. Não tem a menor condição. Não tem. E o negócio já tá feio, ele quer que abandone tudo, pô. Não, é lógico que é brincadeira, eu tenho o maior respeito pelo Santástico, mas eu discordo completamente, cara. O Santos é um time que é reconhecido mundialmente. Você não pode ficar fora de uma competição internacional como a Sul-Americana, que eu acho que é pouco para o Santos, teria que estar na Libertadores, disputando lá em cima. Aí você vai falar, mas o elenco é fraco. Cara, essa Copa Sul-Americana, se você ver os times que o Santos jogou no ano passado e que perdeu, né? Porque poupou jogadores no Equador, na Argentina,
perdeu para esse time venezuelano aí, que foi a pior vergonha. Deportivo Táchira, né? Então, o Deportivo Táchira, os caras fizeram uma festa na Vila Belmiro incrível, né? Então, quer dizer, eu acho que se o Santos tivesse levado a sério a competição no ano passado, poderia ter chegado muito, muito mais longe. E esse ano, da mesma forma, você vê os adversários do Santos, por exemplo, aí Blumen, Audax Italiano, e dos outros grupos também. Você vê 2 ou 3 times de qualidade e tradição, mas também é só tradição. Então, acho que dá para o Santos avançar. E na Copa do Brasil, o Santos tem uma boa vantagem contra o Botafogo, né? Na próxima fase, talvez não seja outro adversário difícil. E a questão do dinheiro que entra no Santos, aí nesse momento tão difícil financeiro que o Santos passa, é importante demais, cara. E o Santos não pode se contentar com disputar campeonato brasileiro apenas, porque você tem que dar uma satisfação para o torcedor e também para o patrocinador do Santos, né? Como que o cara vai chegar... ele paga um valor anual para o clube e não vai disputar a Copa do Brasil, não vai disputar Sul-Americana, vai focar apenas no Campeonato Brasileiro. Eu acho que não pode. O Santos é grande demais, as últimas gestões já pequenaram demais o Santos e a gente não aguenta mais isso. A minha preocupação, e o que me dá a impressão, é que o Santástico, ele quer que o Santos jogue a Copa Paulista, ele quer que o Santos jogue os campeonatos aqui do estado de São Paulo, é isso. Ele quer ver o Santos fora da Copa Sul-Americana, da Libertadores, da Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje é a que mais bem paga no cenário nacional, 90 milhões de reais. Se o Santos passar amanhã, quarta-feira, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos garante nada mais, nada menos do que 8 milhões de reais. 8 milhões de reais em 4 partidas. Em 4 partidas. E o que você está querendo dizer aqui, Santástico, é que o Santos tem que abrir mão da competição. Você está desistindo de competir. Não dá para acreditar. Eu vou lançar a enquete aqui para saber se a galera tá contigo ou se não tá contigo.